This message comes from Greenlight. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest, with your guardrails in place. With Greenlight, you can send money to kids quickly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Join millions of parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get started risk-free at greenlight.com/Spotify. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. O único recado que eu tenho já saíram 2 episódios do Mil e Um Filminhos, onde eu e a Jéssica conversamos sobre filmes. O primeiro foi da trilogia Bruxa de Blair, o segundo foram alguns dos nossos favoritos. A gente escolheu O Bebê de Rosemary e Hereditário, então está no ar e logo vai sair o primeiro Mil e Um Vampiros também, que a Jéssica fez, super especial para todo mundo que gosta de vampiros, que também é uma paixão dela, e ela fala sobre o beijo do vampiro. Então é só você entrar lá no site que vai ter os jeitos de você apoiar. Ou você apoia mais fácil, né, pelo Orelo, ou pelo nosso Apoia-se, que aí você recebe esses episódios, ou se for por outra plataforma, aí você entra lá no nosso Discord e vai ter a sessão lá do Mil e Um Filminhos. Beleza, gente? Então, bora para o caso de hoje. A Marie Capelle, ela nasceu em 15 de janeiro de 1816 em Paris, na França. Aproveitando aí o clima olímpico, eu trouxe um caso francês para vocês que foi... Até hoje ele é emblemático, tem muitas controvérsias. Então, o pai dela era um oficial muito famoso da artilharia francesa e ele foi considerado pelo Napoleão como um dos seus coronéis favoritos. E quando a Marie tinha 12 anos, o pai dela acabou morrendo em um acidente de caça, que naquela época era muito comum, e a mãe dela logo casou novamente. 7 anos depois, a mãe dela também morreu, e a Marie, que estava com 17, 18 anos ali, ela foi morar com a tia, que era a irmã da mãe dela. Essa tia era casada com o secretário-geral do Banco da França, e assim, eles eram super ricos, e ela não se dava bem com a Marie. Assim, eles tratavam ela bem e pagavam as melhores escolas para ela, mas sempre faziam questão de lembrar a Marie que ela vinha de uma família menos abastada, né? Não que a família dela fosse pobre, mas perto deles qualquer um era pobre. Basicamente isso. Então, assim, eles pagavam a escola para ela, pagavam tudo, ela vivia na alta sociedade, mas ela sempre era lembrada, esta não é a sua vida. Você só tem essa vida porque a gente te sustenta. Então, por estudar em escolas caras, a Marie convivia com jovens da aristocracia francesa e ela tentava convencer essas outras meninas, né, de que ela também vinha de uma família rica. Ela via as colegas casando com homens ricos e da nobreza e sentia muita inveja e ressentimento que ela não conseguia um casamento assim. Aos 23 anos, a Marie ainda não havia se casado, o que pra época, né, já tinha passado do ponto. Sim, já era além da idade esperada, ela já devia estar casada há muitos anos. Foi então que um tio dela disse que ia resolver o assunto, falou, não, deixa comigo. E aí ele contratou os serviços de um agente de casamentos para encontrar um marido para Marie. Apenas um candidato era adequado, segundo o que a Marie aprendeu com o pai dela, que era a seguinte frase: nenhum contrato de casamento deve ser feito com um homem que tem como única renda o seu salário. Ou seja, ela não queria um homem assalariado, ela queria um homem de posses, né? Porque ela queria levar esta vida aí de gente rica. Só que, né, óbvio que nenhum cara tão rico assim ia querer ela, afinal ela não era a herdeira dos tios, né? Os pais dela não eram tão ricos, então ela não tinha muita coisa. O pretendente da Marie se chamava Charles Pouch Lafarge, de 28 anos.
O pai dele, o Jean-Baptiste, era um juiz de paz que resolveu comprar uma grande casa de fazenda que tinha sido um monastério. Então, era uma casa enorme, era uma mansão, era um monastério, e aí ele comprou, já estava assim, caindo aos pedaços quando ele comprou. E ele transformou um pedaço lá da propriedade em uma fundição, né, que é tipo uma metalúrgica, na verdade, a fundição é onde você bota o ferro, né, quente, assim, líquido em moldes, né, para fazer outras coisas. Então, era basicamente isso que ele fazia. E o Charles, ele tinha procurado o mesmo serviço de casamento e se anunciou como um homem rico por conta do seu trabalho com o ferro. E ele disse que a propriedade valia mais de 200 mil francos. E o dinheiro que ele ganhava apenas com a fundição chegava a 30 mil francos por ano. A Marie não sabia que o tio dela tinha procurado os serviços de um agente para arrumar um marido para ela, e por isso esse tio apresentou o Charles como sendo amigo dele. Ele não queria que ela descobrisse que ele foi atrás de um profissional. Então ele arranjou um encontro para os dois em uma ópera, e a primeira impressão da Marie sobre o Charles foi péssima. Ela achou ele repulsivo e vulgar, mas como ele se vendeu como sendo um homem muito rico e bem-sucedido, ela aceitou a oferta de casamento. O que nem ela e nem a família dela sabia é que o Charles, na verdade, estava afundado em dívidas. Ele não tinha dinheiro. Ele estava esperando, na verdade, que o dote da esposa que ele teria, né, pudesse pagar algumas das contas, milhares de contas que ele tinha. A Marie tinha um dote de 90 mil francos dado pela família dela. O que não era, assim, pouca coisa, mas também não era tanto. Mas, né, não era o suficiente para ela casar com um homem rico. Mas pro Charles ia fazer a diferença, ele ia conseguir pagar a parte das dívidas dele. Por que ele tinha tanta dívida? Porque a tentativa do pai dele de reformar a propriedade enorme e decadente e transformar ela em uma fundição levou ele à falência. E aí isso acabou deixando o Charles com dívidas e cobradores que o perseguiam, porque o pai dele já estava muito velho. Então o Charles assumiu, né, toda essa bucha. E basicamente ele quis dar o golpe do baú, né? Arrumar uma esposa rica. E os dois se fuderam, porque nenhum dos dois era rico. Então, a casa realmente era, assim, o pai dele gastou todo o dinheiro que ele tinha comprando a casa, e aí não sobrou dinheiro suficiente para reformar e, enfim, fazer tudo certinho. 4 dias depois de se conhecerem, a tia da Marie anunciou o noivado dela com o Charles. Então, eles se casaram em 10 de agosto de 1839 e foram morar na propriedade do Charles, no interior. E aí, logo que chegaram, a Marie percebeu que tinha algo errado, que aquilo ali era uma furada, né? A enorme casa que o Charles anunciou como sendo uma mansão era cheia de mofo e ratos. Realmente era uma mansão? Era, mas estava caindo aos pedaços. Os pais do Charles eram pessoas simples, que não confiavam nela, e não tinha dinheiro nem posses, apenas dívidas e uma casa velha. Então, a Marie, ela ficou muito brava, ela se trancou no quarto na primeira noite e ela fez uma carta, escreveu, né, tudo que ela sentia e tudo que ela estava pensando, escreveu uma carta pro Charles. Nessa carta, ela implorou para que ele liberasse ela do casamento. E ela também ameaçou tirar a própria vida ingerindo arsênico. O Charles, ele propôs um acordo. Ele falou assim: eu não vou exercer meus, entre aspas, privilégios maritais, né? Porque naquela época ele era legalmente permitido estuprar a própria esposa, né? Se ele fizesse isso, não ia acontecer nada com ele. Então, ele falou assim: não, a gente não vai ter nada íntimo. A gente pode ter uma relação aqui, nós dois, né? Mas eu não quero fazer nada, não vou fazer nada até que a mansão seja recuperada à sua condição original, até que a gente consiga reformar tudo isso aqui. E aí a Marie aceitou a oferta, falou, tá, ok, a gente pode ir tendo uma relação amigável e amorosa até, se rolar, rolou, né? Mas ela não é obrigada a nada. E, né, até ele conseguir reformar a mansão. Mas pra família dela, ela aceitou essa oferta, né? E assim, a relação deles parecia ter melhorado nas semanas seguintes. Para seus amigos e familiares em Paris, a Marie escrevia cartas fingindo que estava tudo bem, ela não contou nada pra ninguém, porque aparências, né? Ela não ia admitir que tinha entrado numa furada. Ela dizia que estava vivendo uma vida feliz no interior como dona de casa.
ela chegou a ajudar o Charles a escrever cartas de recomendação para ele conseguir juntar dinheiro e melhorar a situação deles, conseguir fechar negócios, né? Então, como ela tinha um bom estudo, né, ela estudou em boas escolas, ela ajudou ele a fazer essas cartas. Em dezembro de 1839, o Charles ia viajar a negócios, então, tudo isso num ano, né, gente? E antes dele sair, a Marie fez um testamento onde ela deixava ao seu marido toda a sua herança, e dentro desse testamento tinha uma cláusula dizendo que ele também faria o mesmo por ela. O Charles também fez um testamento dizendo a mesma coisa, que deixaria tudo para ela e com uma cláusula também. Mas, sem a Marie saber, ele fez outro testamento escondido, ou seja, invalidando esse que ela sabia. E nesse testamento escondido, ele dizia, né, que ia deixar tudo pra ela, menos a propriedade da mansão, que ele ia deixar pra mãe dele. Ou seja, né, ele não tinha nada, tinha só a casa, que ele deixaria pra mãe. E é isso. Então, enquanto ele estava em Paris pra viagem, o Charles recebeu da Marie algumas cartas de amor e um bolo de Natal. Ele comeu um pedaço desse bolo e imediatamente começou a passar mal. Ele jogou o bolo fora, achando que poderia ter estragado na viagem do interior até Paris, e não procurou um médico, pois naquela época os sintomas de cólera que ele estava tendo eram muito comuns de acontecer. Então, quando o Charles voltou para casa, depois de conseguir algum dinheiro, ele continuou doente. A Marie colocou ele na cama, ele serviu fazão e trufas, e imediatamente ele passou mal de novo. O médico da família, o Dr. Bardon, foi chamado e concordou que os sintomas eram muito parecidos com cólera. Ele não desconfiou quando a Marie pediu uma receita de arsênico para matar ratos que estavam infestando a casa. No dia seguinte, os sintomas do Charles incluíam cãibras, desidratação e náuseas. E ele estava tão mal que tinha pessoas acompanhando ele o tempo inteiro no quarto que ele estava. E aí incluía uma prima chamada Emma e uma outra jovem chamada Ana. A Marie dava vários medicamentos, mas nada parecia fazer efeito e o Charles piorava cada vez mais. Lembrando medicamentos caseiros da época, né, que não ia ser nada muito efetivo. Então ela tinha uma caixinha onde ela mantinha, assim, algumas coisinhas, né, erva, uma pastinha de sei lá o que ela usava quando ela estava passando mal, enfim. Mas não estava funcionando nada. Um outro médico foi chamado e ele concordou com o diagnóstico de cólera. E ele prescreveu gemada alcoólica. Seria o eggnog, na verdade, né? Eu que traduzi como gemada alcoólica, porque é basicamente isso. Para que o Charles ficasse fortalecido. Nessa época era isso, né, gente? Toma uma cachaça para fortalecer o seu sistema imunológico. Era essa a solução do médico. O homem está lá vomitando os bofs, botando os bofs para fora e toma uma gemada alcoólica. A Ana, que era aquela menina que estava ajudando a cuidar do Charles, viu que a Marie pegou um pó branco da caixinha dela de remédios e colocou na gemada do marido. Ela questionou a Marie sobre o que era aquilo, ao que a Marie respondeu que era açúcar de laranjeira. Ela ficou com mais suspeitas ao perceber o pó branco boiando na gemada e mostrou a bebida para o médico, que tomou um golinho e teve uma sensação de queimação, mas disse que o pó era apenas algum gesso que tinha caído do teto dentro do copo. A Ana já estava desconfiada e ela deixou o resto da gemada num balcão. Depois viu a Marie misturando mais pó branco na sopa do Charles. E aí, mais uma vez, ele passou mal imediatamente depois de tomar algumas colheradas. A Ana tirou a sopa do Charles e resolveu contar para a família dele sobre as suspeitas que ela estava tendo, porque ela viu a Marie já botando coisa na comida dele 2 vezes e ele passando muito mal depois. Em 12 de janeiro de 1840, enquanto a família se reunia no quarto, esperando pelo pior, porque o Charles não melhorava, ele só ficava cada vez pior, a Emma contou para Marie sobre as suspeitas da Ana. A mãe do Charles implorou para ele que ele não aceitasse mais nada que a Marie desse para ele. E eles ficaram com muito, muito mais medo, assim, entraram em pânico quando souberam que o jardineiro tinha comprado arsênico para Marie para matar os ratos. A Marie admitiu que tinha pedido para ele comprar arsênico, mas o jardineiro confirmou que ela deu para ele fazer pasta de veneno de rato. Os seus medos foram momentaneamente dissipados da família, né? Mas no dia seguinte, um resíduo branco foi encontrado no fundo de um copo de água com açúcar que a Marie havia administrado ao Charles. Um terceiro médico, chamado René de Lespinasse, foi chamado em 13 de janeiro, e ele chegou a suspeitar, sim, de veneno, mas já era tarde demais, porque o Charles morreu algumas horas depois.
E aí, todo mundo já tava com o pé atrás, tava suspeitando muito da Marie, que ela tinha envenenado o marido, mas ela não parecia abalada. Ela foi procurar um tabelião pra resgatar o testamento do Charles, sem saber que ele tinha deixado... O testamento que ele deixou pra ela era inválido, o que valia era o que ele tinha escondido. Apenas a Emma continuava a falar com ela, que era a prima, né? E a Emma contou pra ela que os familiares estavam indo pra polícia denunciar o envenenamento. E a Ana confiscou a caixinha de remédio que ela tinha pra levar pra polícia. Então, o juiz de paz chegou no dia 15 de janeiro. Impressionado com a Marie, ele ouviu com incerteza as acusações da família, mas ele pegou a sopa, água com açúcar e a gemada que a Ana tinha separado. A Ana, muito, muito esperta, né? Ela, garantiu que nada fosse lavado, assim. Ela falou, ninguém encosta nisso aqui, eu quero que a polícia veja. E aí o jardineiro revelou que a Marie deu arsênico pra ele fazer uma pasta, né, pra ratos, de veneno de rato, em dezembro e também em janeiro. Mas, estranhamente, a pasta, os ratos não comeram. Tava intocada, o que não era algo normal. Era uma pasta para atrair ratos. Assim, nenhum rato tinha sido atraído por aquela pasta. E ele também, então, esse cara, né, recolheu a pasta, e aí ele, né, tava com mais suspeitas também, e ele questionou o cara, o dono da farmácia, do boticário, né, que vendeu arsênico pra Marie, e pediu aos médicos de Charles que realizassem exame pós-morte. Ele também soube de um novo teste para a presença de arsênico que patologistas em Paris estavam usando e perguntou aos médicos da família Lafarge se poderiam aplicar esse teste nesse caso. O Dr. Lespinasse, que estava por lá, falou que sim, só que, na verdade, ele não sabia que teste novo era esse, que fazia 4 anos já que tinha sido desenvolvido, só que só era usado em Paris, não tinha chegado no interior. E ele não sabia o quão complexo era esse teste, então ele só falou, sim, faremos. Nem sabia como era o teste. Ele falou que sim. Esse teste, ele tinha sido inventado em 1836 por um químico escocês chamado James Marsh, então ele ficou conhecido como teste Marsh. Recomendo vocês procurar aí como... Eu até ia colocar aqui, mas eu acho que eu não ia saber explicar direito como é. Mas ele basicamente lida com vapores, enfim, de arsênico. É um teste que o cara conseguiu fazer lá que era mais efetivo para encontrar traços de arsênico. Então, os médicos que fizeram a autópsia do Charles apenas retiraram o estômago dele antes do enterro e submeteram a essa parte do corpo a métodos antigos que, assim, não eram tão confiáveis. Mas, finalmente, eles afirmaram que, sim, arsênico foi encontrado em quantidade no corpo do Charles. Mas o que mais surpreendeu a todos foi a análise da pasta de veneno para rato, que acabou não sendo veneno, era nada mais que uma mistura de farinha, água e soda. Ou seja, não tinha arsênico naquela pasta. Onde estava o arsênico? Isso levou à possibilidade da Marie ter usado o arsênico verdadeiro para assassinar o marido. Quem ainda tinha dúvidas foi convencido depois que a Emma entregou a caixa de remédios da Marie, onde o médico encontrou arsênico. E aí, com essas descobertas, a Marie foi presa. Assim que as notícias da morte do Charles e as suspeitas sobre a Marie se espalharam, um acontecimento do passado dela voltou à tona, que quando ela ainda estava estudando, anos antes de conhecer o Charles, em uma visita a uma de suas colegas ricas, que era filha de um visconde, algumas joias dessa família desapareceram da casa. O Visconde chegou a suspeitar da Marie, mas achou que era improvável que ela tivesse roubado alguma coisa. Mas assim que ele soube da notícia que ela tinha sido presa por suspeita de assassinato, ele exigiu que a polícia revistasse o quarto dela. E as joias roubadas foram encontradas. Algumas pessoas dizem que foi plantado lá pelo Visconde, não sabemos. A Marie foi julgada pelo roubo e condenada a 2 anos de prisão. E aí o caso dela, do assassinato, chamou tanto a atenção das pessoas, era tão improvável uma mulher ser presa por assassinato, porque naquela época eles achavam realmente que a mulher não era capaz, né, de matar mulheres são seres frágeis, elas dão a vida, elas não tiram a vida. Então as pessoas realmente estavam chocadas e as pessoas viajavam de toda a Europa para Paris para acompanhar o julgamento, né, do assassinato. E em 3 de setembro de 1840, que aconteceu esse julgamento, a Marie apareceu na corte vestida como viúva,
com lenço na cabeça e tudo, carregando um frasco de sais. Naquela época eram alguns químicos, né, com frasquinhos pequenos, assim, que você carregava, com estimulantes que eram usados para recobrar a consciência depois de desmaiar. Ou seja, era para mulheres frágeis. Ela é muito frágil, ela desmaia, ela precisa dos sais. Cheira o sal, bota o sal embaixo do nariz dela que ela recobra a consciência. Então, a imagem dela era de uma mulher muito frágil, que estava sendo acusada injustamente. E de imediato, o público se dividiu entre pró-Lafarge e anti-Lafarge, como ficaram conhecidos. A defesa da Marie argumentou que os testes feitos no interior não eram confiáveis e nem feitos da maneira rígida que deveria ter sido feita, e eles conseguiram convencer o juiz a fazer o teste Marsh. E aí o julgamento seguiu de modo lento até o resultado desse teste ser entregue, e assim que os químicos locais anunciaram que não tinha sinais de arsênico no estômago do Charles depois do teste Marsh, o público entrou em alvoroço, as pessoas, meu Deus, ela é inocente. Mas o promotor pediu que os alimentos, né, aqueles pratos lá, o copinho da gemada, tudo fosse testado também, né, que tudo que o Charles comeu quando estava doente. E aí, dessa vez, os químicos encontraram apenas na gemada arsênico suficiente para envenenar 10 pessoas. Ou seja, algo não estava certo, né? Um teste deu que não tinha nada, outro deu que tinha muita coisa. E aí, para resolver esse impasse, o toxicologista Mathieu Orfila foi chamado. Ele era o maior especialista de teste Marsh na França. E quem chamou ele foi o advogado, foi a defesa. O advogado da Marie era advogado do Orfila também. Então ele conhecia já o cara. Ele falou, eu vou chamar esse cara aqui, ele vai inocentar a minha cliente. E aí o Orfila chegou, ele insistiu que os químicos locais testemunhassem os experimentos dele naquela noite para eles aprenderem o que era para ser feito. E ele usou os mesmos materiais de teste, reagentes químicos, tudo que foi usado no primeiro teste, e fez aí o teste Marsh em uma antessala no tribunal, portas trancadas e vigiadas, tudo certinho. E aí, na tarde do dia seguinte, o Orfila entrou na sala do tribunal, seguido pelos 3 químicos, e declarou ter encontrado arsênico nas amostras retiradas do corpo do Charles, excluindo todas as outras fontes externas, como o arsênico que tem naturalmente no corpo, nos reagentes ou na terra ao redor do caixão, porque o corpo teve que ser exumado para fazer esse terceiro teste. E aí ele falou, sim, tinha arsênico no corpo. O Orfila também explicou os resultados enganosos que eles tiveram antes, né? Não foi que o teste deu resultados errados, mas sim que ele foi realizado incorretamente porque os químicos locais realmente não tinham conhecimento de como fazer certo esse teste. Então, a defesa tentou chamar outro químico, que era rival do Orfila, para refutar o testemunho. O advogado ficou muito puto, porque foi ele que chamou o Orfila, né? Era cliente dele também, e aí chamou achando que ia ajudar o caso, acabou ferrando completamente o caso. E o júri considerou que a Marie era culpada pelo assassinato do seu marido. Ela foi sentenciada à prisão perpétua com trabalho forçado, mas o rei Luís Felipe mudou a sentença para prisão perpétua sem trabalho forçado. E aí, na sociedade, as pessoas intelectuais, populares, figuras públicas, todo mundo se dividia sobre o veredito e consideravam a Marie culpada ou inocente. Virou uma febre realmente, assim, as pessoas estavam obcecadas com esse caso, para vocês verem que true crime não é algo recente, tá aí no nosso DNA da humanidade há muitos e muitos anos. Então as pessoas estavam obcecadas com o caso. Foi assim, um dos primeiros casos que foi mediatizado, assim, né, acompanhado de todas as formas. Então, enquanto a Marie esteve presa, ela também escreveu um livro de memórias, que foi publicado em 1841, e em junho de 1852 ela estava sofrendo de tuberculose, e aí por isso ela ganhou liberdade, concedida pelo Napoleão III, e ela acabou morrendo naquele ano ainda, em 7 de novembro, quando tinha apenas 36 anos. E mesmo depois da morte dela, as pessoas continuavam discutindo se ela realmente era inocente ou se ela tinha matado o marido. E a história da Marie virou peças de romance. Na época, existiam peças de teatro que incluíam uma reencenação dos químicos fazendo o teste de Marsh.
Então eles faziam, era uma parte da peça, eles fazendo o teste. Né, em teatros, enfim, e até recentes, assim, teve filme nos anos 60, se eu não me engano, mas recentemente teve uma série da República Tcheca, eu acho que foi feito, e enfim, é um caso, né, que ficou emblemático. E até mesmo o Alexandre Dumas escreveu sobre o caso em vários folhetins que foram reunidos em um livro chamado Senhora Lafarge, Lembranças Íntimas, ou Madame Lafarge. Pode ser encontrado com os dois nomes. Mas é isso, gente, é um caso que ficou muito, muito emblemático. Ela tentou recurso depois por vários anos, porque a ciência foi evoluindo, né? Então, depois foram se descobrindo aí reações de arsênico e, né, como ele é encontrado no corpo, enfim, mas foi negado, né? Ela passou até o fim da vida na prisão. Realmente teve poucos meses ali de liberdade e aí ela já estava doente demais para aproveitar alguma coisa, né? Mas fica aí a dúvida. Eu acho que sim, ela envenenou o marido, porque eu acho que... Como é que... Ele não tinha apresentado nenhum sintoma antes. Então, foi algo muito, muito rápido e muito violento. Pra ser, sei lá, câncer, sabe? Não tinha sintoma antes. Tipo, foi tudo muito, muito rápido. Em questão de dias, ele morreu. E, né, todas essas coisas suspeitas aí, o teste que apresentou realmente... o arsênico, e o fato dela, o cara acabou de morrer, ela vai lá atrás do testamento, sabe? Ela não queria ficar naquele casamento, eu acho que ela realmente queria achar uma saída. Ela aceitou ficar naquela situação pra tentar ver se ela conseguia achar uma saída, e a saída que ela achou foi assassinar o próprio marido. E comentei aí o que vocês acham. Vocês acham que a Marie é inocente? Vocês acham que ela realmente matou o Charles? E se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail, minhocrimes@gmail.com. E comentários, comente no Spotify, manda se tiver comentário mais longo ou sugestão, qualquer coisinha assim, você quer desabafar com a gente, contar a fofoquinha, manda pro e-mail também, gente, que a gente adora receber. E é isso, gente. Na semana que vem eu estou de volta. Beijos, tchau, tchau.